Olá, muito prazer. Sou a professora doutora Rochelle Gomes de Souza, professora conselheira da turma 116. Através desse vídeo, dessa entrevista ótima com o professor mestre Tiago Nicolau da Silva, da UFRR, nós vamos entender melhor o que é ser negro no Brasil, como podemos combater mais o racismo em nossa sociedade. Espero que vocês aproveitem muito essa entrevista e vamos lá. Gente, o que é ser negro no Brasil? O que é ser negro no Brasil? Os africanos, eles são arrancados do continente africano, como eu já conversei com vocês. E após 3 séculos de escravidão, a gente pode ver que ainda no século XXI, a gente vai perceber resquícios desse período que hierarquizou pessoas. Então, a gente se perguntar o que é ser negro no Brasil hoje é ainda enfrentar essas desigualdades sociais e raciais. Porque nós tivemos mais de 3 séculos de escravidão, nós tivemos um sistema que disse quem poderia e quem não poderia entrar em lugares, quem era e quem não era considerado ser humano, né? E até hoje, no século XXI, ao passar dos séculos, essa população ainda continua sendo marginalizada no nosso país. Então, ser negro no Brasil hoje é conviver com sequelas desse período que nós conhecemos da história brasileira como período colonial. É amargar as taxas de população que menos tem acesso à saúde, à educação, ao ensino superior, aos cursos de mestrado e doutorado do nosso país. É a população que menos tem acesso aos serviços básicos para uma sobrevivência digna no nosso país. O que é o racismo, né? E como é que esse fenômeno social que nós denominamos racismo, ele se manifesta na sociedade atual brasileira? O racismo ele é a hierarquização de pessoas a partir dessa construção social que é a raça. Biologicamente falando, só existe uma raça, que é a raça humana. Mas ao longo dos séculos, nós seres humanos inventamos essa noção de raça para diferenciar pessoas. A população branca, a população preta, parda, indígena, amarela, enfim. E nós vamos atribuindo sentidos, né, valores, tanto positivos como negativos a essas raças. E o racismo é essa hierarquização que você coloca quem pode, quem não pode, né? Quem é mais e quem é menos. Isso é o racismo, esse processo que você hierarquiza e você diz que aquela pessoa não pode, não consegue. É um processo de inferiorizar as pessoas, marginalizar e excluir. E como é que a gente pode perceber as manifestações do racismo na nossa sociedade? Ao longo da história brasileira, a gente percebe que o próprio Estado brasileiro foi fomentador do racismo no nosso país. E nós falamos como racismo estrutural. Ele está nas nossas estruturas, né? Está nas nossas leis, está presente na nossa linguagem, o racismo linguístico, como denominamos, o racismo religioso, né? Presente no campo das religiosidades, tudo aquilo que as religiões que tem a sua base no continente africano, elas são marginalizadas. A partir do humor, né, que nós chamamos de racismo recreativo, como é que o racismo ele afeta o campo do humor, então a gente vai ver a presença desse fenômeno social denominado racismo se manifestar em várias áreas da nossa vida. O campo linguístico, né, a coisa está preta, não faz serviço de preto, e aí a gente vai, às vezes nem percebe de forma inconsciente, porque o racismo ele também é inconsciente, a gente vai manifestando e a gente vai perpetuando e naturalizando isso ao longo dos séculos e a gente vai vendo as manifestações em diferentes áreas do nosso país. Gente, o que é o racismo estrutural, né? E como é que a gente consegue perceber as manifestações desse racismo estrutural no nosso dia a dia? O conceito já está deixando bem explícito para a gente, estrutural, está nas estruturas do nosso país, né? Está nas instituições de Estado,
está na criação de leis, está nos agentes do Estado, nos operadores do direito, né? Infelizmente, esse fenômeno social ele foi afetando todas as áreas da nossa sociedade, na construção do nosso país. Como é que a gente consegue perceber? Existe um conceito chamado letramento racial. O que é o letramento racial? É quando você identifica o que é o racismo nas mínimas atitudes. Eu sempre falo que o racismo ele vai da criação de leis do Estado até o grupo de WhatsApp. As piadinhas, as brincadeiras que a gente vai normalizando no almoço de família, no grupo de WhatsApp, que coloca as pessoas negras em uma situação vexatória, onde você diminui uma mulher negra pela condição do corpo dela. As figurinhas do WhatsApp que nós temos, onde retrata a mulher negra sempre como a gorda, a feia, a descabelada, o homem negro sempre como bêbado, como burro. Isso são manifestações do racismo recreativo. Como é que a gente combate isso? E aí eu faço uma pergunta: até quando a gente vai tolerar o racismo? Né? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer para a gente mesmo. Né? Porque a gente combate o racismo são com atitudes antirracistas. É um processo de conscientização, é combatendo, é denunciando, é você acolhendo a vítima. Nós precisamos acolher as vítimas do racismo, não vitimizando novamente a vítima, né? Expor a vítima, colocando a vítima numa situação constrangedora. No primeiro momento, nós precisamos acolher a vítima, respeitar as pessoas e combater com atitudes eficazes, denunciando. Nós precisamos denunciar o racismo, porque nós já toleramos muito esse preconceito e esse crime, que sempre é bom lembrar que o racismo é crime. Gente, por que é importante que as pessoas brancas, né, as pessoas que não são negras, tenham que aprender sobre a história da cultura afro-brasileira e africana e sobre as relações étnico-raciais? Porque foram os brancos que inventaram o racismo. Nada mais justo do que os brancos desconstruírem o racismo. Os primeiros estudos das relações raciais no Brasil foram desenvolvidos pensando na pessoa negra. E ao passar do tempo, foi se percebendo que era importante o papel da pessoa branca na luta antirracista também. Estudar sobre os brancos dentro dessas relações raciais. Então as pessoas brancas, não, mas a questão racial não tem a ver comigo, porque o racismo é contra pessoas negras e eu sou branco. Perfeito, o racismo é contra negros, mas o branco tem um papel importantíssimo nesse processo, que é conhecer a história do próprio país, perceber as desigualdades ao longo da nossa história, se reconhecer como um indivíduo branco e perceber os privilégios que você tem dentro de uma sociedade que é desigual racialmente, e você precisa se engajar na luta antirracista. E a luta antirracista, ela é no nosso cotidiano. E por que nós precisamos aprender sobre a história do povo negro e afro-brasileiro? Porque é a história do nosso país. É impossível você aprender a história do Brasil sem aprender a história do povo negro. É a mesma coisa. Você não tem como contar a história do Brasil sem falar sobre a capoeira, o candomblé, a umbanda, os movimentos negros, o movimento abolicionista. Por isso que nós temos que conhecer, porque a partir do momento que você conhece, você compreende as manifestações culturais de outros povos. O racismo, ele chega na vida muitas vezes quando o indivíduo é criança, né? E esses preconceitos, esses xingamentos, a forma de ser tratado, muitas vezes dentro da família, no ambiente escolar, vai fazendo aquele indivíduo ser introspectivo, aquele indivíduo desenvolver suas capacidades intelectuais, porque a pessoa vai se sentindo inferior. Então, o racismo, além de afetar o indivíduo em desenvolver suas habilidades, né, de exercer quem você é na sociedade, afeta o todo. Vamos parar para pensar. Quantos talentos, quantas pessoas nós perdemos para a violência racial? Né? Se a gente pensar hoje em um grande exemplo, o caso do Vini Júnior.
um cara extremamente renomado, né, de uma classe social elevada, mas a condição social dele não impede que ele passe por situações de discriminação racial. E isso afeta todo um conjunto, porque nós vivemos em uma sociedade, nós temos nossas relações. Então o racismo ele não afeta só o indivíduo, a única pessoa que está sofrendo a discriminação, mas todo o entorno, né? Um sofrimento psíquico, muitas vezes físico, levando até a morte, porque o nosso país continua ainda assassinando os jovens negros pelo Brasil, pelas periferias, que é em sua grande maioria pretas. Existe uma intelectual brasileira chamada Nilma Limoeiros, que ela diz que seria ingenuidade nossa pensar que nós vamos superar o racismo só dentro do campo educacional. O antirracismo ele precisa estar no discurso dos professores, dos padres, dos pastores, das comunidades religiosas, das empresas, dos deputados, dos agentes do Estado. Porque isso é uma estrutura muito grande. Então, só dentro do campo da educação nós não vamos conseguir superar esse preconceito que estrutura as nossas relações desde o período colonial. Mas a educação é um campo de disputa muito importante que a gente pode fazer o debate. Nós, como educadores e educadoras, precisamos ter em mente, nós temos um dever ético. Em um país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, nós temos que debater as questões que atravessam a vida do nosso povo, né? Às vezes na nossa formação a gente não teve uma devida discussão sobre os temas e aí nós temos que ir atrás de formação continuada para debater essas temáticas, porque isso é uma demanda da sociedade, né? O racismo está presente na nossa sala de aula, no nosso dia a dia, e nós não podemos ter uma cegueira, dizer que isso não acontece ou a gente fingir que isso não está presente na nossa sala. Então, nós, como professores de educação básica, do ensino superior, a gente precisa trabalhar o ano inteiro, porque só em novembro é muito pequeno novembro. A gente trabalhar as relações raciais só no mês de novembro ou só no dia 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares. A gente precisa trabalhar em todas as disciplinas, durante todo o ano, debatendo esse tema que é tão importante, porque enquanto houver racismo, não haverá democracia.